Olá, povo de Deus, queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Joel Padovani e quero trazer para você uma palavra de Deus através desse vídeo. Eu quero falar com você hoje a respeito de tentações. As tentações, elas vêm à nossa vida com o objetivo de nos tirar do foco dos planos e do propósito que Deus tem para nós, de nos desviar da palavra do Senhor, de nos tirar do nosso caminho que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus e nos fazer pecar, nos fazer errar, nos afastando assim, então, da presença do Senhor. E como é que nós podemos vencer essas tentações? A Bíblia diz que não vem tentação para cima de nós que não seja humana, e junto com as tentações, o Senhor também dará o escape referente a essas tentações. Como vencê-las? Primeira coisa que você precisa entender é que as tentações são inevitáveis. Elas vão aparecer na sua vida uma hora ou outra. Tá? O inimigo vai tentar você para que lhe afaste dos caminhos de Deus, dos planos de Deus ou das vitórias que Deus tem para colocar na tua mão. Uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo. Como identificá-las? Como combatê-las? Como vencê-las? E isso eu quero ver com você dentro da palavra de Deus, em Mateus capítulo 4. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse texto mostra para nós que o nosso Senhor ele foi tentado, combateu e venceu. E isso é colocado para nós na sua palavra como exemplo de como combater as tentações e de como vencê-las. Então é muito interessante dentro desse texto algumas características que eu quero ver com você. Acompanha comigo a partir do versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou lhe falar aqui. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito. O Espírito Santo tomou o Senhor Jesus e o levou para o deserto para que ele fosse então tentado pelo diabo. Toda vez que nós vemos deserto na Bíblia, nós associamos o deserto a lugar de treinamento. Toda vez que você está passando por um deserto, você está sendo aperfeiçoado, você está sendo treinado, você está sendo instruído e crescendo através daquilo que Deus quer manifestar na tua vida. Deus, ele quer muitas vezes te elevar a um nível espiritual mais alto, e é comum ele nos levar ao deserto para nos provar, para nos aperfeiçoar, para então nós possamos alcançar um degrau maior na nossa esfera espiritual. É comum isso. É normal você ver fulano ou ciclano, algum irmão falando: estou passando por um deserto. Você pode ver que Deus está trabalhando na vida dele com o intuito de aperfeiçoar alguma área de sua vida para que ele possa dar um passo maior espiritualmente lá na frente.
Então nós precisamos entender que o deserto não vai nos matar. O deserto ele vai nos aperfeiçoar. O deserto ele forma o caráter cristão, ele forma a nossa espiritualidade e nos aproxima de Deus. A função do deserto é importantíssima na vida do cristão, porque ele vai estar me trazendo mais para próximo do Senhor. Então toda vez que você passar por um deserto, lembre-se que o Senhor está querendo trabalhar em alguma área da sua vida para lhe aperfeiçoar e lhe colocar num nível mais alto. Então, a Bíblia diz, o Espírito levou o Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo, com esse objetivo, para ser tentado. Por quê? Porque quando nós somos então tentados, nós temos duas opções. Ou eu caio na minha tentação, ou eu resisto à minha tentação e sou aperfeiçoado, sou melhorado. O Espírito teve o objetivo de levar o Senhor ao deserto para que ele pudesse ser testado, provado, aperfeiçoado. E muitas vezes, amados, nós vamos ao deserto, sofremos tentações com esse objetivo, de vencermos essas tentações. Só que muitas vezes nós caímos diante delas. Nós cedemos às tentações por muitas vezes não sabermos como combatê-las. Então eu quero ver com você, através dos próximos versículos, quais as armas o Senhor usou e como ele conseguiu vencer. Se ele venceu, você também vai vencer. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que muitas tentações são colocadas na sua vida com a permissão de Deus, para que você então possa ser tentado, testado e aprovado. Segunda coisa que eu quero que você entenda. A Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Toda vez que você está numa vida espiritual mais próxima de Deus, cada vez que você está numa vida espiritual mais próxima de Deus, as tentações sobre a tua vida vão aumentar. Cada vez que você está próximo do Senhor, jejuando, fazendo uma campanha, buscando, lendo, se consagrando, o inimigo vai se levantar mais vezes e mais forte contra a tua vida com o objetivo de te parar. O objetivo do diabo simplesmente é minar a tua adoração e a tua comunhão com Deus. Simplesmente ele quer te afastar e te distanciar de Deus. É o objetivo dele. Porque quanto mais longe nós estamos de Deus, menos Deus vai operar nas nossas vidas, menos nós vamos ser agraciados pelo Altíssimo. E o objetivo do diabo é esse, é te afastar dos caminhos de Deus, porque fora dos caminhos de Deus, eu estou então cumprindo a concupiscência, os caminhos, os desejos, os prazeres do mundo. Então entenda isso, querido. Cada vez que você estiver mais próximo de Deus, tentações vão se levantar mais vezes e mais fortes contra a tua vida. Jesus tinha acabado de jejuar durante 40 dias e 40 noites. É natural do ser humano o quê? Ter fome. E Jesus então teve fome. E a primeira tentação, ela veio em cima da necessidade que Jesus tinha no momento. Terceira coisa que eu quero que você entenda. Muitas vezes a tentação ela vai vir em cima de uma necessidade que você esteja passando no momento. No caso do Senhor, era fome. Então o tentador ele veio e lhe tentou a trazer algo, a fazer algo que pudesse matar aquela fome. Quando você está passando por algum tipo de necessidade, algum tipo de carência, as tentações ela vêm. Deixa eu te dar um exemplo aqui, você já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, você já ouviu essa história. A pessoa está apertada financeiramente, precisando de dinheiro. Ele abre a carteira, não tem um centavo ali dentro, as contas chegaram. É nessa hora que tudo acontece, que é preciso de um remédio, o gás acaba a água, corta a luz, é nessa hora que tudo acontece. E você abre a tua carteira, não tem um centavo. Quantas e quantas vezes não se aparecem propostas para se ganhar dinheiro ilícito? Quantas vezes não se aparecem propostas para se ganhar um dinheiro que não vem da parte de Deus ou que não é abençoado, é fruto de um roubo, é fruto de um empréstimo que não vai ser pago? Ou quantas vezes
Você vai comprar alguma coisa e te volta um troco errado. E você acha que aquilo é um benefício seu. Isso é uma tentação, querido. Para saber qual é a tua conduta, como é que você vai reagir a isso. Está dentro da tua necessidade, você está precisando. Alguém te volta um troco errado, você fala, meu Deus, é isso que eu estava precisando e é o valor exato. É de Deus. Não, querido, não é de Deus. Isso é uma tentação. Isso é uma prova, é um teste que está sendo feito para saber qual é a tua reação. Se você vai voltar e devolver aquele dinheiro ou se você vai pegar esse dinheiro. Muitas vezes as tentações, elas acontecem dentro da nossa necessidade. Jesus teve fome e a palavra do Senhor diz que chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz que veio uma voz do céu e disse, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Cristo havia acabado de ser declarado Filho de Deus. Como é que o diabo vem para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, pede que essas pedras se transformem em pão. O objetivo de Satanás aqui qual era? Era tentar a Cristo a duvidar disso. Ou Deus não é teu pai, ou ele não é um pai muito amável, era o que Satanás estava tentando fazer. Ao tentar as pessoas, o objetivo de Satanás é destruir o relacionamento que elas têm com Deus. Cristo acabou de ser declarado Filho de Deus. Como é que Satanás chega e fala, se tu és o Filho de Deus, pede a Deus que ele transforme essas pedras em pão. Percebe que Satanás não fala para Jesus, ore a Deus, ore a teu Pai e peça para que ele transforme essas pedras em pães. Não, ele vai e tenta destruir o relacionamento de Jesus com Deus, falando, olha, se você é o filho dele, transforma. Ele não transformou. Ele te abandonou. Ele está te deixando com fome. Então você vai e transforma essas pedras. Se você é o filho dele, você pode fazer tudo o que você quiser. Os fins justificam os meios. É o que Satanás está tentando falar para Jesus. O Senhor, sabiamente, ele vai e responde. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira coisa, Jesus respondeu ao diabo com a palavra de Deus. O que Jesus está respondendo aqui é uma citação de Moisés em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sair da boca de Deus. O que Jesus está falando para Satanás é, eu não preciso transformar essa pedra em pão. Eu tenho as promessas de Deus sobre a minha vida. O que saiu da boca de Deus vai se cumprir na minha vida. O que saiu da boca de Deus vai me alimentar. O que saiu da boca de Deus vai me sustentar, vai me suprir, vai me conduzir, vai me guiar e me cuidar. Jesus está rebatendo a Satanás com a palavra de Deus. E esse é um ponto muito importante. Eu vejo que muita gente cede às tentações, cai nas armadilhas de Satanás, porque não conhece, não tem intimidade com a palavra de Deus. Muitas pessoas caem nas ciladas do diabo porque não têm conhecimento da Bíblia, não sabem como responder, não sabem como se conduzir e acabam achando que aquilo que está sendo oferecido a eles vem da parte de Deus. Então Jesus, com essa passagem, nos instrui, nos mostra, nos ensina a rebater a Satanás com a palavra de Deus. E o que eu vejo muita gente hoje, vou abrir um parênteses aqui na mensagem, é fazendo uma verdadeira encenação teatral com Satanás. É porque eu chuto a cabeça do diabo, eu piso na cabeça do diabo, e o diabo isso, e o diabo aquilo. Jesus ensina a responder a Satanás com a Bíblia. Ele não ensina você a querer afrontar o diabo. Ele não ensina você a querer desdenhar de algo que é maior do que você. Ele não ensina você a escancarar e fazer com que a coisa se torne um show, um entretenimento para atrair pessoas.
Jesus ensina você a rebater o diabo com a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O povo hoje não quer saber de Bíblia, não quer estudar, não quer conhecer a palavra de Deus, por isso cai na primeira tentação, nas primeiras armadilhas que lhe aparecem na vida. Então, estude, gaste o seu tempo com a palavra de Deus, aprenda aquilo que Deus quer falar na tua vida, para que você então possa rebater as afrontas, as tentações, as ciladas, as armadilhas que aparecem na tua vida. Jesus simplesmente ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira rebatida foi feita. Satanás não se deu por vencido. E isso serve para nos mostrar que muitas vezes escapando de uma cilada pode ter outra ali na frente. Então nossa vigilância tem que ser redobrada. Então o diabo transportou a cidade santa, a Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é um lugar alto, é o lugar mais alto que poderia ter ali no templo. E o colocou ali e falou, se tu és o filho de Deus, lança-se daqui para baixo. Agora olha só uma coisa que eu vou te falar aqui. O diabo falou para Jesus que se ele fosse o filho de Deus, que ele se lançasse de alto a baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te tomar pelas mãos para que não tropece em pedra alguma. O diabo citou aqui simplesmente o Salmo 91, versículo 11. Essa passagem mostra, ensina-nos que Satanás também pode usar a palavra de Deus a seu favor, para tentar te convencer que aquilo é de Deus, para tentar te convencer que você está no caminho de Deus e a armadilha, o prato que ele está lhe colocando, vem da parte do Senhor. Mas Jesus sabiamente responde novamente com a palavra e diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus, usando uma referência de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. O Senhor está falando, olha, eu não tenho que tentar o meu Deus. Quantas vezes as tentações chegam até nós para nos afrontar, nos desafiar alguma coisa? Olha, se você é um cristão, faça isso. Se você é um servo de Deus, vá por aqui, em frente aqui. Haja dessa forma que Deus vai lhe proteger. Deus não é obrigado a me proteger em qualquer circunstância que eu coloque os meus pés pelas mãos para desafiá-lo. Deus não é encostado na parede por ninguém. Deus não é funcionário de ninguém. E a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia diz, no Salmo 91, verso 11, que Deus dá ordem aos seus anjos para que te guardem em todo o caminho e o teu pé não tropece em pedra, por onde quer que tu andar, o Senhor vai te guardar, mas não para desafiá-lo, não para afrontá-lo. Então o Senhor Jesus, além de nos mostrar que as tentações se rebatem com a palavra de Deus, ele vem para nos mostrar que nós não devemos tentar o Senhor, nosso Deus, e se alguma tentação vier sobre a tua vida para te desafiar em alguma coisa, não ceda. Responda que ao Senhor não será tentado de forma alguma. E mais uma vez, Satanás tenta ainda contra o Senhor, transportando Jesus a um monte muito alto e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que Satanás estava oferecendo a Jesus? Uma imagem? Uma ilusão de riquezas, glória, fama, poder? Porque nada se passava disso. Primeiro que tudo é do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, tudo é dele. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então Satanás, primeiro, foi com uma mentira, porque todos os reinos e a glória pertencem ao Senhor. Segundo, o que Satanás estava mostrando a Jesus era simplesmente uma imagem, uma ilusão. E o que eu quero que você entenda aqui é isso. Muitas vezes as tentações vêm para você como uma ilusão, uma promessa falsa de felicidade, uma falsa sensação de escape ou de saída. E é onde vem as tentações de bebidas, de adultérios, de prostituição, de tráfico, de drogas. E muitas pessoas acabam caindo, porque acabam sendo iludidas e enganadas por aquela falsa imagem que está vindo à sua frente.
Por isso que, sabiamente, quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, o Senhor responde novamente falando: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Novamente, o Senhor Jesus responde com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Só ao Senhor prestará culto, só ao Senhor renderás adoração. Nada que Satanás possa te oferecer vai substituir a grandeza daquilo que Deus tem preparado para você. Não acredite em falsas ilusões, falsas imagens que as tentações vêm tentar nos trazer. Mantenha-se firme. Perceba que as 3 tentativas de Satanás contra Jesus para tentá-lo e desviá-lo do seu relacionamento com Deus foram frustradas, respondendo somente dentro da palavra. Então, amado, com isso eu quero te incentivar a ler a Bíblia, a gastar mais tempo na presença do Senhor em leitura. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é Ele quem fala conosco, nos edifica, nos exorta. Lembra quando Paulo fala da armadura de Deus? Ele fala para que você possa tomar posse da espada do Espírito. É a palavra de Deus. É com ela que você vai dar as ofensivas àquilo que vem lhe tentar. Tá? É com a palavra de Deus que você vai destruir as tentações, as provações e aquilo que se levanta para te afastar do caminho do Senhor. Com esta palavra eu espero que Deus traga ao teu coração conforto, alívio, segurança, fortalecimento e, sobretudo, te ajude a vencer as tentações da sua vida. Eu não sei por qual momento você está passando na tua vida, mas confie no Senhor, mantenha-se firme diante da presença de Deus. Resista às tentações dentro da palavra do Senhor em oração e Deus vai te abençoar. Que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.